meus colegas de turma nas mesas. Eu fico babando para tomar a ficha dos meninos, mas os meninos não deixam, mano. Ontem eu peguei uma mesa com o Alex, eu pensei que a gente ia poder jogar umas meia hora. Já tiraram o homem da minha mesa, eu fiquei tristão. Eu falei, pô, mano, Você acredita que eu pensei que seria você ali, mas só que, não é o Alex aqui não, né? Não é possível, não. Ah, pô, $11, mini fenômeno. Pô, é eu, pô. Jogando ali. Eu na humilde e o cara me dando check raise e abre 4 cartas de copa lá no bordo lá. O cara vem com sizezinha marota. É, tá. Olha, eu acho que eu tava blefando, tá? Eu acho, tá? Hã? Eu acho que eu tava blefando. Então foi um bom blefe que Olha, tu me fez foldar top pair, mas eu não tinha nada de copas. Eu tinha valete dama. Aí, Aham. aí abre 4 cartas de copas. Eu não tenho nada de copas, cara. Tipo, não vou rerolar, tá ligado? Tipo, tem que ser um camarada que eu tenha que ter uma informação muito precisa dele pra mim rerolar ali um top pair. Ou então, se você faz a size um pouco menor, aí eu daria call. Por exemplo, eu dei um call. Opa, bom dia. No Balt Jeep 1650, eu não sei se vocês sabem que é o Neil 33. É um jogador da Pocar aqui, dos level mais alto. Eu dei um call nele, ele me dando um check raise chove no turn. Eu dei call nele com o par de 4. Eu tava cobrindo ele. Se eu perdesse a mão, eu ficava com 40 blinds para trás. Eu tinha as e 4 de copas. Eu acerto 4 no turn. Eu fico com par e flush draw pro river. Aí eu faço uma blocking bet ali para tentar realizar, ele me chova. Aí eu falei, cara, esse cara é capaz de pegar draws piores para me chovar. Então, tipo, aí eu fui dei call nele. Infelizmente ele tinha top pair lá com kicker bom e segurou, tá ligado? Mas contra vocês aqui na chamada, vocês podem abusar, que eu não vou levelar com vocês, não. ô, mandei uma foto aí ô, Alex, de uma, Oi, de uma rede que eu joguei ontem e aí tá no bate-papo aí. Depois você dá uma olhada aí, por favor. beleza. Pessoal, esse final de semana eu vi uma postagem, tá? Então vou até falar que é uma postagem do Rafael Vitói. E ele estava fazendo uma introdução, tá? Para uma review que ele estava. Na verdade, foi um trecho da review que ele fez. Não sei se vocês conhecem o Rafael Vitói. E aí, cara, ele fez o seguinte comentário na mão: eu vejo a população errar flop, errar turn, mas não ter coragem de errar river. E aí eu lembrei muito dessa mão nossa, velho. Eu anotei aqui e falei, eu vou ter que falar isso com eles, cara. Que tipo. E ele fala uma parada muito bacana, que ele fala assim, velho, você já errou flop, você já errou turn, e o único jeito que você tem de ganhar a mão é errando o river. Então erra o river também, sabe? Tipo, agora vai tudo, agora manda tudo. Já que você chegou até aqui, agora vai tudo. Eu falei, cara, eu vou levar isso para eles, porque foi muita coincidência, né? Tipo, com essa mão aqui que nós jogamos. Alguém refletiu sobre essa mão aqui, de segunda para hoje? Alex, eu refleti, inclusive eu usei uma estratégia numa mão parecida, assim, que eu blefei River e passou. Passou, mano? Passou, mesmo. Vou até tentar achar ela aqui, esse Ba dia que eu fiz. bacana, compartilha ela com nós aí. Vou ver se eu acho aqui. E passa muito, tá? Claro que quando a gente. É tipo avião, né? Avião passa um monte toda hora aí, mas só vira notícia na hora que cai, né? Então, tipo, isso passa muito, dá muito certo, mas na hora que os caras dão call também é um caminhão de ficha que a gente perde. Então, vamos lá. Aí, ô, se você achar ela aí, ô Alexander, aí a gente dá uma pausa e olha ela. Oi, Danilo, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que eu refleti bastante sobre essa mão. E, Ah, tipo, eu acabei esquecendo de dar uma mexida no Digital Wizard pra ver umas situações diferentes. Mas, tipo, eu tava vendo uma videoaula, aí não lembro qual que era. E aí falava assim que, tipo, o size que. A forma como a gente joga o turn meio que define
se a gente consegue blefar o river ou não, né? E aí eu lembrei justamente a possibilidade de blefar no river nessa mão, pelo size um pouco menor no turno. Foi tipo abaixo do meio pote, Sim. mas só isso. Boa. Tem uma aula que, se eu não me engano, eu também não sei qual é o vídeo, tá? Se eu trombar com essa aula de novo, eu vou mandar o link para vocês. Mas eu sei que é uma aula da Bruna, tá? E a Bruna também, ela fala com o player sobre... Ah, não, acho que foi alguém que comentou na aula de segunda-feira sobre esse vídeo, que é um vídeo da Bruna, e aí eu pedi para mandar o link. Foi um comentário de alguém aqui na segunda-feira. Mas vamos lá, então. Aí, Alexandre, se tu encontrar a mão aí, você fala que a gente dá uma olhada nela. Deixa eu tô procurando ela aqui. Valete 8, parceiro abriu, 19 bebês. 19 bebês a gente já tá com um stack aí bem curto, tá? Então, dá pra foldar, dá pra pagar, tá? Tipo, dá pra dar call aqui e aí caso a gente acerte o 8, o valete já é equidade suficiente ali pra gente ir pro chão, tá? Escolheu foldar, beleza. Existe um ditado antigo, o pessoal fala, mas eu não quero ficar dando call, porque quando eu acertar alguma coisa, eu preciso dobrar meu stack, então eu preservo o stack para dobrar, e nisso os blinds vão subindo, e vai comendo o nosso stack, e a gente não se mexe, a gente não faz nada, né? Então, abrimos, chovou, foldamos, né? Boa. Foldamos. É só eu ou vocês também, quando estão com esse tipo de mão aqui, vocês torcem para alguém se cruzar no meio do caminho para o seu fold ser ok? Hein? Eu, quando eu tô no Big, que faz isso aqui, cara, o TG mais um, eu tô com 9,6, é um call bom, né? Tipo, melhor do que, sei lá, um valete 10, digo pela textura do open de quem tá abrindo, melhor do que talvez um rei valete também. Não vai estar tão dominado, mas aí eu fico assim, cara, alguém podia squeezar para me foldar esses 9,6? Pagamos, top pair, boa. Bordo dobrado, ele vai ser beta range, a gente não tá bloqueando nem o flush draw, nem o backdoor, a gente tem top pair, range de continuação dele é amplo, né? Cara, eu não vou querer chovar aqui, tá? Tipo, mas um clique, alguma coisa eu vou querer fazer. Call justo, Alex? Eu fiquei pensando depois. Oi? Eu acredito que Você acha que esse call aí no small é justo pelo meu tamanho do meu stack ou não? Tipo, Cara, eu fiquei você sabe pensando que depois. eu ia perguntar isso agora, porque assim, a gente foldou o Vala 8 em posição, que acho que é melhor jogar em posição, Uhum. e pagar esse 10 e 8. Eu tenho dúvida também, que eu acho que se foldamos o Vala 8, acho que esse 10 e 8 também é fold nesse efetivo, né? Não sei. Impressão minha. O que acontece é o seguinte, né? Esse 10 e 8 ele vai ter a mesma linha de raciocínio que eu tive lá com o Valete 8. E quando a gente escolhe defender esse 10 e 8, a gente só prova que o Valete 8 também poderia ser uma defesa, também poderia ter jogado da mesma forma. E ainda a gente teria um stack mais saudável, né? Para jogar de call ali, jogar em posição, ter oportunidade de float. A gente não vê tantos jogadores defendendo em posição, então o que passa uma imagem de que nosso range é forte, o que vai deixar o nosso float mais efetivo, o nosso raise versus cbet mais efetivo. Então, tipo, defender esse 10 e 8 é ok, a gente precisa fazer alguma coisa. Tipo, se eu não vou defender esse 10 e 8 aqui com 12 bebês, cara, se eu for ficar esperando As e Rei, As e Dama, Rei X, As e... Cara, é perigoso eu ser engolido pelos blinds. A gente precisa, na minha opinião, a gente precisa se movimentar, sabe? E quando acerta esse top pair aqui, não interessa nem se o cara tá abrindo de EP e se ele tem as eyes. A gente pagou para acertar, nós acertamos e a gente precisa colocar a ficha no plot. E a pergunta do Alexander é o call aqui no flop ou pré-flop também, Alexander?
foi o pré-flop mesmo. Agora pensando igual o colega falou aí, tipo, em posição eu tava com 18 blind, não dei call de vala 8 suited e paguei esse small blind com 8 e 10, né? Uhum. Talvez os dois calls talvez possa ser teórico, mas aí eu fiquei na dúvida se eu poderia dar esse call aí ou não. Sim, o call de 10 e 8, ele vai fortalecer mais o call lá em posição com o valete, né? Aquele de espadas. Mas... Oi. Deixa eu dar só um pitaco aí. No valete 8, eu faria 5.8 blinds de raise naquele valete 8. Uma tribete? Eu tô saindo um pouco da caixinha. Porque, tipo assim, se eu tenho informação do vilão, eu sei que ele tá abrindo um range mais amplo pelo fato dele ter ali, né? Tá chipado. Então, eu vou atacar esse range. Caso ele venha de alguém, caso ele reaja, Aham. eu vou down e dá no torneio. Tá, e tu faria... Qual que é a size que tu faria? 5.8 eu faço aí. Quanto? 5.7 eu Dá pra fazer... 5.8. Dá pra fazer até menor, tá? Dá pra fazer até 4.7, 4.3, clique. Dá pra fazer aqui... Porque vai estar em posição, acho legal, não. Pelo fato de ele ter muitas fichas, eu faço 4.7, 4. Daí ele tem mais incentivo, então acho que ele vai pagar mais. Mas quando eu faço 5.8, já está mais próximo ali do 3x, eu acho que ele vai pensar um pouco mais, porque, tipo assim, ó, a gente tem 19 blinds, vamos dizer que é 20, a gente tem 20 bebê. Quando a gente ataca esse range, nessa situação do set, a gente demonstra muita força, a gente demonstra muito topo. Pelo fato de ter uma bloco e estar protegido ali com as espadas, eu acho legal que mesmo que ele venha a reagir, a gente ainda vai ter um post-flop bom com esse range. E no 10 e 8, já que eu paguei no 10 e 8, aí eu vou ali, você falou sobre clique, eu não gosto de clique, eu já ponho logo tudo lá, boto ele na porta, mano. Beleza. Tipo assim, eu já tomei conta desses caras de As e Rei, de As e Dama, porque tem uns caras que também são apegados, viu? Tá. Aqui, primeiro vamos falar dessa mão. Essa mão aqui, cara, até ele fez 2, se você fizer 3... Imagina você no lugar dele, um cara com 20 BB fazendo 3 blinds. Cara, eu já ganhei muito pote nessa profundidade de stack, fazendo 3 blinds aqui, tirando os blinds da mão, porque se você só paga, o big vem. Se você faz 3 BB, eles já ficam desconfiados. E aí você joga um pote HU em posição, sabe? E aí talvez tu não precisa gastar tanta ficha com um blefe, né? Então... eu sei que esse cara é agressivo, então contra ele eu não faria isso. Contra ele eu jogaria de call. E aí quando eu acertar, ele vai vir de bala, bala, bala. Ele é um cara, a gente já falou sobre ele é um cara agressivo. Então jogaria de call mesmo aqui em posição. O Big provavelmente iria entrar na mão também, mas é bem de boa jogar esse pote three-way. E aqui agora é o que a gente conversou. Não sei se você estava ouvindo aí, tipo assim, sobre o gostar ou não gostar, tá ligado? Isso é muito pessoal. Tipo, aqui eu acho que é bem de boa tu dar um clique e manter ele com as mãos dele, com os draws dele. Se ele tiver, por exemplo, flush draw nuts, ele mesmo já vai te chovar, né? E nessa profundidade stack pode parecer bobeira, alguma coisa do tipo, mas tipo, cara, aqui fica bem mais fácil para ele foldar o que ele tem que foldar. E eu não quero que ele folda. É tão difícil acertar um par no flop. Por mais... Talvez o call aqui também ele vai ser um pouco mais arriscado, mas não é um problema. Eu quero colocar a ficha no pote. Aí o Alexander foi pra toalhinha, ó. Oi. Mas é porque, assim, eu penso no check shove bom, primeiro por causa do nosso efetivo, né, ser baixo, eu acho que não tem muito espaço pra gente dar raise, acredito. E outra coisa, o pot já tá quase do tamanho do nosso stack, né, então, tipo, já vale a pena a gente já recolher esse pot aí e não dar margem lá dele acertar 2 overs, né. Então, eu acho que as duas linhas são boas, até mesmo se você der raise aí, ele te chovar uns overcards que talvez ele foldaria nesse shove aí, né. Então, com certeza. Acho que vale a pena o show. Porra. Outro dia teve um comentário, acho que foi do Nando Olímpio, numa stream dele na Twitch. Tipo, o check shove é top, mas se você faz uma sidezinha, você ainda vai tomar o call dessas overs aí, e aí a gente vai chovar em praticamente 100% dos turns, né? Só que aí a gente consegue pegar um pouquinho mais de ficha do que o que ele já tem para foldar reto, entendeu?
eu achei legal, cara. Eu comecei a usar algumas vezes e aí eu consigo capturar um pouco de ficha antes de gerar o fold do vilão. Porque a gente não vai foldar mais, né? Bater um valete lá e o cara chovar, a gente vai pagar, né, cara? De repente não paga no board no Wise, alguma coisa assim, que é difícil também, né? Sim. Então eu achei legal esse tipo de jogada. Tipo, o cara faz a gente faz 5 para chovar no turn. Pronto. Sim, sim. E aí vem esse valete aí que esquisita tudo. Cara, você transforma seu 8, eu não vou foldar mais, né? Tipo, fiz 3 aqui, fiquei com 7 para trás. O pote vai para 12. Cara, bateu esse valete, meu 8 agora é um bluff catch. E aí eu vou deixar esse cara fazer o que ele quiser e vou ganhar dele, vou ganhar do as e rei dele. Então, ó, eu te falo, Alexander, que ó, aí vai muito da percepção do vilão, tá? Se sou eu aqui, se sou eu aqui, eu foldo esse as e rei. Eu não te pago. Saca? Sim. Tipo... Mas então, tipo assim, o meu pensamento é, eu tô satisfeito com o tamanho do pote, entendeu? Uhum. Tipo, se eu fizer 3.8 aí, por exemplo, vou dar um raise nele, vou fazer 3.8, mais 2 blind, não vai fazer tanta diferença no meu stack agora, nesse momento. Em uma, se a gente ter esse pensamento em uma mão, não. Mas em 1000 mãos que você joga no dia, começa a fazer diferença. Sim. Então, tipo, você tá num torneio onde a gente joga em média 400 mãos. Então, dentro de um torneio, você capitalizar sempre um pouco mais, porque para mim aqui é uma mão de valor, né? Então, você sempre capitalizar com suas mãos de valor, no longo prazo vai te colocar mais nas retas, vai te colocar mais nas FTs, vai te dar condições de chegar com um stack mais saudável na FT para você também poder jogar, né? Entendi. Então, tipo, talvez pensando só nessa mão, não, 2 blinds não vai fazer diferença. Só que a gente pensando no macro, no longo prazo, quantos 2, 3 blinds a gente está deixando para trás? Então, mas não é, nossa, que diferença. Não, é só um adendo para, tipo, em alguma oportunidade. Eu também não acho que. Eu não acho que tem muita diferença também, não, cara. É que quando ele falou isso, pra mim fez sentido, tá ligado? Porque às vezes o cara já folda aí e de repente ele paga flop e folda turn. Pô, já tá ótimo também, cara. Sim, com certeza. Ele ia dizer o seguinte, Oi. E como a gente, tipo assim, mostrando toda essa força, ele fez 1.8. O clique aí seria no mínimo 3.2, se eu não estiver enganado. 3.6, 3.6. 3.6. Aí, tipo, a gente fez, ele pagou, e se de repente a gente reage no turn e ele não paga, a gente deixou de capitalizar os outros 7. Então, eu gosto do check show porque, caso ele pague, aí ele já vai fazer com que eu consiga capitalizar todo 100%. Não só 30% ou 40%. Mas é por isso que... eu sei, mas é por isso que eu gosto do pensamento macro. Porque se a gente pensar nas vezes... Se eu for pensar nas vezes que ele vai pagar, ótimo. Pô, eu vou chovar aqui porque ele não folda... Ele nunca mais vai foldar aqui. Em nenhum cenário, nesse spot aqui, não importa, ele não folda em nenhum bordo. Eu vou sempre chovar. Só que eu gosto de pensar também se aqui ele vai ter mais fold ou mais call. Eu acho que nesse bordo 877 ele deveria ter mais fold contra. Olha a jogada do Alexander contra ele, sabe? Então é que nem eu tô falando. Eu foldaria, para esse chove eu foldaria. Se eu não foldasse, para mim era uma desatenção minha. Mas pensando, eu foldaria o as e rei. Oi. Uma população que tem uma tendência maior, porque eu gosto das aulas do Verdão porque ele traz as tendências e eu tô... É um assunto que eu não estava levando em consideração, e esses dias aqui com vocês, aqui com o Apex, eu tenho notado esse assunto. Então, assim, versus o hábito, o comportamento da população que tende a dar mais call com essas mãos, quando a gente encontra essas mãos, esse combo específico que ele não larga,
Então, o chove é mais efetivo. Eu tô falando que é ruim contra. Não, agora sim. Agora sim eu concordo. Agora sim eu concordo com a tua linha de pensamento. Se você tem uma note de que esse cara é Colin Station e ele não vai foldar As e Rei, ele não vai foldar 6-6, 5-5, ele não vai foldar essas mãos, ok. Mas se tu vê que esse cara é um Nietzsche, que esse cara tem capacidade de foldar As e Rei, cara, eu tenho que dobrar meu stack. E o poker, cara, ele só vai contemplar quem tá disposto a correr riscos. Se a gente ficar simplificando a nossa mão, sabe? Então, se esse cara aqui é um cara que tem capacidade, é um cara mais agressivo, que ele tem mais capacidade de seguir barrelando, mano, eu vou deixar ele barrelar. Se ele é um cara mais tight, mas que não vai querer foldar aqui as brothers dele, as overcards, eu vou dar o clique aqui. Então, agora eu concordo contigo. E é por isso que a Apex, eu acho a Apex fantástica, porque nós temos hoje eu, Verdão, Vitor e Saulo. Então são 4 pessoas que trazem conteúdos diferentes para vocês o quê? Absorverem esse conteúdo e construir a estratégia de jogo de vocês. Então, pô, verdade, a população, ela, para mim, se você me Alex, a população nesse spot, você acha que paga mais ou folda mais? Para mim, folda mais. E o Kelly Station paga mais. Então, a população, é claro que ela tem os números dela, ela tem eu não tenho informação desse cara. Então, se eu coloco ele como um random e coloco que o perfil dele vai estar, as stats dele da população, eu acho que ele tende a foldar mais do que pagar nesse spot. Eles não pagam, cara, eles não pagam nem com, se ele tivesse aqui o Rei de Ouros. Ele tem o Rei de Ouros? Eu ia falar, eu acho que eu pagaria se eu tivesse Ais ou Rei de Ouro. É isso aí, tá vendo? O próprio. Aí, o Alex. Eu já overfoldo, tá, Alexander? Se não for um cara decente aqui no Small Blind, eu ainda assim overfoldo. Mas consciente. A população, cara, eles nem olham para isso. Então, para mim, é um spot de mais fold. Ainda bem, deu certo, dobrou, mas é um adendo. É um adendo para, tipo, quando enxergar um cara que a gente tem a oportunidade de extrair mais, a gente pode também ter essa opção. Mano, contra EP é foda, né, velho? Se fosse um rei... É porque parece que é bobeira, né, velho? Mas se fosse um rei valete, um rei dama, eu gostaria do chove. Aqui eu vou só... tenho dado muito call para jogar em posição, então esse rei 10 aqui... Acho que fica close entre foldar e pagar. O squeeze, talvez, dá para fazer 8 blinds aqui, faz 8 blinds e um cabelinho aqui e fica com 20 para trás, também dá para fazer. Mas esse cara com stack tão curto aqui, né, velho? Foda que faz 8, esse cara chova. É um spot seek, acho bem close. Ufa, aí, ó. Aí esse cara vem. Aí esse cara vem. Squeeza, pelo amor de Deus. É isso aí. Aí eu tô com meu rei 10 e tô assim, não é possível que ninguém vai pegar esse spot. Aí agora pronto, é isso, só foldar. Mas se o cara não folda, eu pago para jogar em posição. Em algumas vezes, dependendo do perfil dos vilões ali, eu também vou fazer um squeeze. Talvez até faça 7,69, sabe? Squeeze. É close o fold também, mas eu jogar em posição, cara, é tão maravilhoso. 6 e 7, eu abro. Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu falei que eu abro, mas a gente tá falando... Acho que a gente tá coberto pelo botão, acho que é bem close aí também. Dá pra abrir. Não, Alexandre, é porque é PKO, né, velho? É PKO? Não, eu foldo, tá, gente? É que eu me recordei agora que é PKO. Então eu só foldo aqui também. Vanilla eu tô abrindo. O cara já chovou, velho. É close, tá, velho? Tem ação aí, tem mais ação. De novo, esse cara gosta. Ufa, agora não. Mas
Ó, você foi. Aí eu não ia, tá? Eu não ia, mas cobrindo aqueles dois ali, se esse cara não vem... Deve ter um bote suculento, né? Oi? Ele tem um bounty bom. Eu fui por alguns Deve ter um motivos bote essa mão. ali, pro cara aí pegar esse bote aí, esse combo. Tá. A gente não vai entrar no mérito de quanto que era o bounty dele, não, mas... Eu rodei a mão, viu, Alex? Oi? Eu vou te rodei falar, a mão. Alex, deixa eu te falar, tipo assim, ó, eu acho que é legal levar em consideração o valor do bote que tem ali, porque inclusive eu já me peguei em cenários assim e peguei outros colegas aí, tanto youtubers quanto streamers, falando que muitas vezes, como você falou sobre aquela questão do risco, se você quer ter mais ganho, quer chegar mais longe, tem que se arriscar mais um pouco. Então, se é um bout ali que, tipo, se eu vencer essa mão, além das fichas, eu vou pegar um príncipe ali que é próximo do sétimo, do sexto colocado, eu me arrisco, cara. Aqui, ó. Beleza. Ó, Blind 300, 600. Provavelmente a gente tá caminhando para a bolha do ITM. Então, tipo assim, ainda não tem a pressão, começando uma pressãozinha de ICM. Ainda assim, para mim, os bounties aqui, mesmo que bounties iniciais, valem mais a pena do que da gente pegar esses bounties do que a questão do ITM. Então, se esse cara não vem por cima, eu tô lá. Sabe? Tipo, eu tô cobrindo os dois e eu vou. Então... Se você tem informação, Alex, de que esse Josué aí, ele, muitas vezes, ele vai com mãos que não deveria por conta do bounty, você vai com esse rei 10? Mano, não vou porque, tipo... Assim, não vou por quê? Porque, pra mim, se ele chovou aqui 7-2 pra isolar os bounties ali, 7-2 off pra isolar os bounties, parabéns pra ele, tá ligado? Eu não vou pegar meu rei 10 e colocar aqui pra mim correr contra ele. Alex, você tá falando que... Não! Eu acho que se o Alexander foi aqui, ele tinha informação. E por que eu não vou entrar no mérito do bounty? Porque eu tenho certeza que o Verdão também já trabalhou isso com vocês, sobre cálculo de bounty, bounty inicial, bounty power. Então vocês também têm essa capacidade de fazer o cálculo aqui para saber se vale a pena o call ou não, tá? E aí, tipo, dependendo do perfil desse cara e tal, o Alexander deve ter tido algum motivo para dar esse call. Eu, Alex, quando o cara me cobre, eu não vou. Por quê? Porque agora eu tô pondo meu torneio em risco. Agora, se esse cara tivesse aqui 17 blinds também, vamos pôr 17 blinds, e eu vou ficar com 5, parece bobeira, tá, gente? Eu vou ficar com 5 blinds para trás, mas eu já vi nego, eu mesmo já, ontem eu tava com 10 blinds e cheguei na FT do Bout 22, sabe? Então, tipo assim, e aí a chance de eu pegar o Bout deles e tal, oi, pode falar. Não, então, eu justamente peguei mais essa mão por ele estar me cobrindo e ter um side pot com ele. Tipo, eu acho que o range dele é muito amplo. Sim. Principalmente porque o Maniac aí, ele tem o range é 100%, né? E o bout dele é muito relevante, assim, em comparação ao bout inicial. E aí, esse side pot, eu vou ficar vivo no torneio. Tipo, eu vou ficar com 14 blind ali se eu ganhar dele, entendeu? E ainda vou concorrer a 2 bounties lá que vai valer a pena, igual o colega aí falou, né? Que é uma premiação lá da frente. Aí eu fiquei na hora eu fiquei muito na dúvida, achei que eu tinha spillzado mesmo esse torneio. Falei, não, spillzei esse qual. E o Big tinha um win automático ali, pô, que a gente não citou, tá entendendo? Então, isso vai fazer com que os players venham mais wide. Aí tu achou que tu tinha spillzado, Alexander? Não, eu achei que eu tinha spillzado. Eu até pedi pro Verdão rodar essa mão, né? E aí ele rodou. E qual que foi o resultado? O rei 10 é call. Assim, aí, ó, pronto. O EV dele é bem baixo, mas dá pra dar o call. Principalmente se esse range desse small for mais wide, né? Então, o que eu acho que é. Eu acredito que é. Pronto. E aí o mais importante pra mim aqui em questão é que por trás da decisão dos senhores tenha um porquê. Sabe? Tipo, o porquê que vocês estão dando call. Então, tipo assim, eu, na minha estratégia de jogo, eu foldaria. O Alexander deu call e o EV do Rei 10 tá... é um EV até legal, Alexander. Não chega a ser 10% do Ice, né? Mas é legal. Mas chega, pelo menos... Se a gente colocar ali que a gente vai pegar um EV que esteja entre 10 e 5, ele entra, velho. 0.9 é um EV muito decente. Então, tipo, aí, ó.
Então agora, tipo assim, tipo assim, números, velho. Quando a gente dá credibilidade pros números, então, tipo, ó, é um EV muito, muito lucrativo. Alex, mas você daria o call? Não. E essa eu deixaria passar. Mas acho que é ok. A gente aqui pode, que nem, ó, olha os benefícios. Se a gente ganha essa mão, a gente vai pegar o bout desse cara, nosso stack vai para 44, 50, 59, nós vamos para uns 60 blights, a nossa jogabilidade muda, e se perder, a gente GG torneio. Então, tipo assim, é close pra mim, tá ligado? Tipo, mas olhando pra esse V, é um close que o perfil desse cara vai dizer muito entre dar o call ou não. Mas nice, Alexandre. Showdown surpreendeu. Acertamos. Opa. Com essa conta aí, filho, você pode pegar até qualquer coisa. Tipo, essa branca aí, essa conta prêmio aí, podia de 4 e 2 off, podia ter ido, pô. Não, as cartas brancas, é bem capaz do bolo de bater tudo branco aí. Não. Mas nice, mano. E a carta. E tipo, a mão dele. A gente não tá nem aí, né? Pô. Depois disso, você jogou na Mega Sena ou acabou a sorte aí? O coleguinha teve a sorte de pegar um par de ar justamente quando o nosso Big estava em automático, né? Com Bout lá, né? Para esse time pra gente. Esse é o tipo de conta que Tigrinho não quer lá, né? Mano. Mas nice, velho. Às vezes a gente encontra os maníacos, como vocês estão comentando aí. Às vezes a gente encontra os maníacos com carta, cara. A gente tem que. Aqui eu já abro, Alexandre. Agora inverteu, agora a gente tá cobrindo. A gente tá cobrindo. Abrindo. Sepetamos um terço. Dobro 7. Passar as fichas. Nossa. Agora ninguém vai falar. Aí, Alexandre, agora ninguém vai falar da runada. Eu já ia dizer que Flop nem gosta do Chuck Reis, velho. Não, cara, é que nem você falou. Avião passa todo dia, mas só dá notícia quando cai. Não. Na hora que o Alexander quebrou o Ais lá, o chat inteiro se manifestou. Aí agora que o cara com As 7 ali quebrou o top pé, todo mundo ficou caladinho. É tipo o Botafogo, né? Se o Botafogo ganha do Bragantino aqui do interior de São Paulo, pô, ninguém ia lembrar do Botafogo. Ganhou do PSG, pô. Eu paguei aí porque o cara lá tá bloqueado, né, Alex? Então, tipo assim, eu acho que o Rei 10 performa bem, ainda mais em posição contra o Josh aí. E aí, se o cara chovar lá o Alex, ainda tá bloqueada a ação. Mas tu não acha que a gente capa nosso range pro Toy Segs fazer o que ele fez? Como assim? Não entendi. Desculpa. Quando você só dá o call aqui, o cara aqui tá travado. Lá tá dentro ainda, Mas aqui não. Não, mas se ele for all-in, tá travado. Eu vou pagar só o 7,36, não vai ter ação. O Toy Set, não entendi. Desculpa. Não, aí tá aberto. Esse aqui. Mas assim, quando ele limpa aí, é muito raro ele ter um range forte aí, né? Que ele vai. Mano, eu limpo as rei. É bout, né? Até se o coleguinha faz open aqui de duas. Olha que cenário lindo. Mas ainda assim, tá, Alexander? Tipo, eu talvez tentaria o chove aqui pra isolar a mão. Cara, não tentaria, tá? Tipo, eu sei que por quê? Porque o cara de 6BB ali, ele pode foldar. E os outros dois estão me cobrindo. Então, eu respeito muito isso. Eu ficaria entre o fold aqui e o call também. E aqui o cara me cobrindo, certamente eu foldaria. Agora que eu foldaria mesmo. Mas mesmo quando o cara tá me cobrindo, eu foldaria aqui. Vamos. Nossa, olha lá. Mas não é ruim não. Eu faço com 3-3, 4-4, 5-5 também. Acho que quem é que tava na mesa comigo? Era o Ryan Pest. A gente tava na reta do Mystery de $11. E eu limpei um 10-10, o cara puniu. E aí eu chovei, só que o cara puniu de rei.
Tá ligado? Eu dei limpo e chove com 10-10. E era... Acho que era 28 blights, um negócio assim. Porque o cara pune, o cara dá call, o outro dá call, o outro dá call. Na hora que você assusta, o pote já tem ali 50% mais do seu stack, saca? Aí eu peguei lá pra pegar o pote, aí eu chovei, só que o cara tinha rei. Aí não bateu 10. Geralmente acontece quando a gente tá do small, cara. Tá pressionando pra caramba. Tem hora que a gente vai lá e tromba um rei pela frente. Float. Boa. Passou. Eu tribetaria, velho. Faria 4.2 aí. Não, 4.2 não. Faria 5. Eu vou pro depende do perfil do vilão. É porque se eu tribeta e o Big vem, o cara vai vir com range muito... apesar que a gente tá dominando, é bom ele vir. Se nós demos... Mas eu acho que também ele paga com range mais wide aí também. É essa percepção que tu tem que ter, porque, tipo assim, essa mão é muito melhor do que aquele rei 10 off, né? Então, imagina tu tribeta, o Big vai e entra na mão e esse cara resolve chovar pra isolar. Aí, Alex, vamos pensar de uma forma diferente. Vai aí. Pega a gente pra chovar, não pega, Alex? Peraí, fala um de cada vez. Como é que é, Alan? Deixa o Aloysio aí, fala, Aloysio. Vai, Aloysio. Não, eu ia perguntar o seguinte: ele pega rei 2, rei dama pra chovar, ele pega Ás e Vala, Ás e 10 suto pra chovar, os pares, alguns deles, eu acho que 6 mais vão acabar descendo. Você não acha? Acho. Então, aí eu tenho visto nessas retas aí dos high stakes, inclusive nas reviews ali que o Ace Feds, que os meninos trouxeram a gente ali, que a gente tem visto aí, é o seguinte, olha o raciocínio. Quando esse meu big aqui tá short, essas mãos de muito valor, como esse aí também, que é lá no topo, eu vou de call, de flat, para que incentive ele a vir de chove. E aí, quando ele vem de chove, a gente pode pegar esse Joshua aí. Então, eu acho que o flete com essas mãos assim de valor em posição, versus um big que tá short, que ele pode explodir, eu acho legal o flat. No caso, tipo assim, ó, ele esteja lá querendo explodir, aí quando a gente faz a tribet, a gente inibe ele, mano. Então, muitas vezes ele vai foldar aquelas mãos que possivelmente ele pode chovar, entendeu? Então, quando eu pego essas mãos de valor assim, nesse cenário, muitas vezes eu tô dando de flete, velho. Esse cara aqui é indiferente. Mas para mim tomar essa decisão e optar por essa linha que o Alan tá sugerindo, eu vou olhar isso aqui, ó. A primeira coisa que eu olho é aqui. Porque o quanto que o cara squeeza. O cara estando no Big também... O cara estando no Big, ele tem mais incentivo a só defender o Big, né? E ver um flop do que chovar por cima ali. Ele sabe que ele não tem full jacket, né? Contra 2. Perfeito. Uma linha também seria correta. Eu acho que seria mais nice aí. Não sei se cabe era o call, cara. E deixar o... É o que nós estamos falando. Sim, é o que nós estamos falando. E aí, pra mim, depende muito do quanto que o cara squeeza, o quanto que ele é agressivo, sabe? Esse aqui eu acho que é o que o Danilo falou. Tipo, pra esse cara só tem o call, pra ele acertar alguma equidade no flop. E aí eu dar stop and go, ou jogar de call. E aí também pro Alexander já chovar, ele vai pagar com o que tem que pagar mesmo, sabe? Tipo, qualquer AX, qualquer rei X, ele deveria estar dando call aqui. Eu só fico na dúvida sobre dobrar em cima desse cara aqui, ó. Dar a oportunidade desse cara errar. Porque não sei quanto que é o tribet do Alexander também. Até por enquanto aqui, ó, não deu nenhum tribet nessa sessão. Então, tipo... E aí o tribet... Isso aqui também é algo muito importante, tá? Quando eu vejo um cara que tem um tribet muito baixo, quando o cara faz qualquer coisa aqui de uma linha mais agressiva, eu overfoldo. Então, tipo, eu prefiro... Nossa, eu dou forbet contra os caras que tem um tribet alto. O cara que tem 10 aqui, 11 aqui, cara, eu forbeto muito, eu chovo muito par, chovo muita brother nos caras, faço muito forbet de entre 14 e 17 bebês versus tribet. Usa muito aquele combo lá que todo mundo fala que é bom pra tribetar, que é o Ase 5. O Ase 5, né? Alguém disse que o Ase 5 é o Coringa. Então, mas de boa, acho que
Aí o cara paga. E aí é foda, velho. Quando eu tomo esse call, eu já falo, as e rei. Sete, sete. Tá tendo call, cara. Mano, aí ó, agora a gente já tem uma informação. Mano, todo mundo daria esse call de 7-7? Quanto o perfil que você acabou de falar, que o cara é nítido, o cara não tribeta, e quando ele... Aqui, ó. Vamos pegar aqui, é porque eu não sei a informação que esse cara tem do Alexander. Mas se você olha numa sessão, um cara que não deu nenhum tribet. Não, eu pulo. Aí eu não pago, não. Agora o Alexander já tem uma informação desse cara. Na verdade, eu também tenho, né? Caiu? Não. Ah, tá. Ele tá colocando a info do cara. É que é assim, cara. É que 7-7 talvez Então? não seja fold pro cara tight ali, por ser bout e tal, piriri pororó. Mas na hora que você tá jogando ali, cara, a melhor coisa que você tem que fazer é apertar o botão de fold. Porque o tiozinho tight não vai chover nada pior, entendeu? Que o seu para ali. Ó, a gente tem que ter sangue frio e coragem pra gente foldar spots parecidos desse, sangue frio. E a gente tem que ter coragem pra gente colocar o nosso stack de forma agressiva. Pra gente mandar bala quando tiver que mandar e aí que Deus nos abençoe e que bata as nossas, mas esse cara aqui agora, velho, eu vou chovar muita coisa agora, na hora que ele estiver na mesa, que eu ver a nota dele, eu vou chovar muita coisa, velho, contra ele. Pode ser que bet call também nessa mão aí, eu gosto. Mas não. Seria uma linha mais ok. Porque aí a gente ia estar... Aí ele ia ter passado a responsabilidade pro Alexander. O Alexander tribeta, mas aí o Alexander é um cara experiente, sabe que não tem tribet fold com esse as e dama suited, certo, Alexander? Se é pra tribetar e foldar, então vamos jogar de flat, né? Então o Alexander sabe disso, vai pro chão, mas pelo menos ele pega o 7-7 e coloca uma pulga atrás da orelha do Alexander. Porque o último showdown dele foi As. Mas eu acho que, por mais que você pegue um cara tight, aquele 7-7 ali, principalmente por causa do stack dele, e eu acho que eu vou chovar talvez 8-8, 9-9 com certeza, né? Ali. Uhum. Mas vai estar muito concentrado em Brother Suited, Ás e Rei, Ás e Dama, e ele tá me cobrindo. Meu bout também é bom, que eu já peguei bastante bout. Uhum. Então acho que vai ser bem call aquele 7-7 ali. Por mais que você pegue um cara bem tight mesmo. Aí vai muito da estratégia de jogo, né? Eu acho que vai ser um bottom, assim. Tipo, sei lá, talvez 8-8 eu começo entre si, não, 9-9 sempre, 10-10 mais sempre, mas... E outra, cara, tipo assim... parabéns, Alex. Cadê o 7-7? É esse aqui? Aquela mão que você não tava vendo lá? Não, nesse. Era as damas suited. As damas suited. 7-7 era do cara. As damas de espadas. Cadê? Me ajuda a achar ela aqui. E tem mão pra gente... Esse aqui. Não é? Porque o que me faz foldar aqui, o Alexander, é o teu perfil. Sim. Tá? É só isso que me faz foldar aqui. Mas o Alexander é jogador da Pocar. Tá. Mas eu tenho o privilégio de poder estudar contigo, de poder estar no dia a dia contigo. Deixa eu ver um cara aqui. O David, vou usar o David. O Danilo, eu coloco o Danilo um cara mais... Vou pegar 3 pessoas aqui como referência, mas não peguem isso como verdade, tá? Talvez eu acho que o Alexander é um pouco mais tight,
O Danilo um pouco mais teórico ali, mas fica mais no meio, não tão polar. E o David aquele cara mais loose, sabe? Então, tipo assim, contra o David, eu vou dar call nele aqui até de 3-3, 2-2, 4-4, sabe? Tipo, por causa do perfil. Quanto o Danilo, talvez eu vou pensar um pouco mais. Quanto o Alexander, tu vai me fazer foldar mais. Mas se eu começar a perceber também que tu tá abusando da minha boa vontade, aí eu vou começar a ir mais wide. Mas só analisando isso aqui, 20/10, 0 tribet, 0 squeeze. Então, tipo assim, isso me faz querer foldar. Então... Ô, gente, o Vitor pode participar, o Kine, o Titã tá participando. Sim. Quando tiver. Beleza, bom dia. Eu tô no chat, mano. Ah, tá. Ah, eu não olho chat não, tá? Não, de boa. Então nem sei onde que tá. Qual chat que tu tá? Deixa eu no canal aí do... Tem um chat que você abre aí do lado do canal. Ah, Aí tá. ele fica do lado da tela quando você tá. Tem Mas eu 12 vou- mensagens. Mas eu vou desmutando aqui, pode deixar. Tá. Ah, agora achei que esse balãozinho aqui, né? Ah, Quando você tá. clica nele, ele fica do lado aí da aula. Então, agora tá aberto aqui. Eu não olhava isso aqui, não. Talvez o cara pensa que eu tô ignorando. Que conta, hein? Quando você não estiver usando a conta, me presta ela um pouco aí. Por quê? Por que check raise, Alexander? Tá no topo, né? Na verdade, eu acho que o check call funciona bem, porque eu não tenho. Mas eu quero extrair ainda de flush draw, de damas pior, de pares que ainda ele não vai foldar. Eu quero colocar a ficha no pote, nós estamos grande aí. O que tu acha, Danilo? Eu acho que ele tem esse range ainda, bastante ainda, de pares, de algumas damas. Dama valete, dama 10 suited, eu acho que ele tem ainda. E muitos pares ainda que ele não foda, porque eu dou check raise com flush draw, né? Eu check raise ainda com os Ice X de espada, umas coisas assim. O que tu acha, Danilo? Eu acho que vai depender do cara, assim, tipo, você acha que ele vai se betar o range inteiro nessa... Você acha que ele vai continuar agressivo on turn? Se sim, acho que você pode ir de call, mas, tipo assim, deve ter check raise na teoria com essa mão, mas eu acho que vai depender bastante do perfil do cara, assim, porque tem o risco do cara ser muito tight, se assustar ele e tal. Então, meio que essa é a minha ideia. Boa. E você, Vitor, o que tu pensa? Eu gosto do Reis aí. A gente vai sair bastante do flush, né? Por dentro eu posso bater aí, a gente protege um pouquinho. Nossa, então que não dá espécie de proteção aí, né? Mas bater uma espada aí eu acho que é ruim, mas é isso. Eu gosto do check raise, check call. É isso, basicamente. E aí... Tipo assim, o que eu vejo, a gente fez open, ele fletou. Aí, quando a gente beta, muitas vezes ele pode dar call ali. Alan, de flush. Alan, vamos lá. A gente fez open e ele fletou, foi isso que você falou, né? Então, beleza, aí continua. Aí ele vai de flat, beleza? Ele sabe que tem algumas damas nesse flat dele, mais fracas, que as damas fortes seriam as damas ali. Ele provavelmente ele tribetaria. Então, pensando assim, aí a gente foi de check. Se ele ser beta, eu vou de call na primeira. Então, na segunda, eu posso dar mais um check. Aí, se ele beta de novo, eu posso ir de raise no turn, porque, tipo, quando eu vou de check e aí dou raise, tudo que é dama fraca ali que possivelmente ele tem, pode ser que ele largue ou pode ser que não. Mas tudo aquilo ali que não é dama e é só draw, ele larga, mano, no check raise. Então eu gosto de check call na primeira e na segunda, quando ele vem, eu dou check. Caso ele der check, pra ver river, check behind no turn. Aí no river ainda mito mais uma, cara. Tem duas situações. Se ele tem a dama, ele tem que ter a dama de ouro.
Então, se ele tem a dama de ouro, ele não tem flush draw. Se ele não... Oi? E são pouquíssimas damas que ele vai ter aí, né? Dando esse flat. Tipo assim. Sim. Sei lá, dama 10, dama vala de ouro. E meio que só, né? Na teoria. Não é pra ele ter muitas damas off. Né? Sei lá, talvez alguém. Alex, nesse spot, eu vou preferir dar tribet fold com o meu as e dama. Posso dar um pitaco bem simples? Eu acho que o check raise mais foi pela size que o vilão fez, que mostrou que tá o range forte, por exemplo, porque você tem par aí, as, rei, talvez não vai largar no primeiro check raise. É isso, eu não vejo muito... Ó, eu acredito que nós temos aí talvez 2 streets de valor jogando fora de posição. E eu acho interessante o check raise justamente por isso, sabe? Se no stack mais curto, sei lá, se a gente tivesse 25 bebês menos, 20 bebês menos, eu curto mais deixar o cara errar, mas aqui nesse stack def de 30 blinds, a gente precisa começar a colocar a ficha no pote. Então agora a gente já tem um SPR de 1.2, talvez, 1.3, alguma coisa assim. E agora já com esses 5 de paus, a gente vai ter o quê? Tá perdendo pra quê? Né? Tipo, as e dama, 4, 4, 5, 5. É o que a gente tá perdendo. Então agora você coloca mais ficha, eu colocaria 6 blinds de novo, não betaria alto. E aí o vilão foldou. Então esse 5 é um 5 que não muda nada no range do cara. Se ele tem 4-4 ele continua, se ele tem a dama ele continua. E se ele tem 5-5 ele continua. 4 e 5 dificilmente ele vai ter. E ele já começa a foldar, principalmente para essa size, ele já começa a foldar vala, 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, 6-6. Então ele já começa a foldar. As e rei ele não tem, teria tribetado. Vala ele teria tribetado. 10-10 talvez teria tribetado. Dama, rei, as com certeza ele teria tribetado. Então o range dele também é muito fraco, sabe? E aí, tipo, eu faço um terço de novo para continuar tomando, já que ele pagou check raise, ele pagou 6, então talvez ele pode pagar mais 6 aqui, e aí fica com muita cara de flush draw. Alex, e se bater o flush draw no river? Se completar o flush draw no river, nós temos 2 linhas que vai depender do perfil do vilão. Check call, que eu gosto muito, porque ele pode querer transformar um as de espada, um rei de espada em blefe. Sei lá, talvez ele tenha... As e rei ele não vai ter, ele vai ter tribetado para estar lá pré. Talvez ele tenha as e 10. Sei lá, se ele tem as e 10, ele pode querer inventar. Ou uma linha que a gente abre uma janela para tomar um blefe. E acho que o Vitor até me deu uma dessa ontem também. A gente fazer a blocking bet e foldar se o cara der raise. Acreditando que o cara só vai te dar o raise com o flush. Com o flush. Então... E aqui... eu particularmente não gostei dessa size, não. Muito ruim. Faz ele foldar tudo que eu tô ganhando dele. Então... E aí a gente... Depois ele vai continuar com as damas aí, dama 10, dama valete. É uma estratégia que pega muita galera, cara, quando você dá check raise, e logo em seguida você corta a ação com check, com a mão forte ali, eles vêm matando pra cima, achando que tá... Porque eles colocam a gente em flush draw, né, mano? Uhum. Faz muito... O check, né? Check aqui no turn. Você corta a ação. Eu acho... Eu entendo essa linha, mas na minha estratégia de jogo, eu acho que versus o nosso field... vai ter muito check behind. Eles vão agressivar muito menos do que a gente espera. Então... Alex, eu tenho bastante dúvida, cara, na size churn. Eu também
tendo a fazer alta aí, cara. O problema é que o cara tem 25 blind, né? Porque já tá meio colocando ele a unha aí, né? Só que eu acho que um terço também fica muito baixo pra ele realizar tudo lá, né, cara? A gente, tipo, no bloqueio espada, não sei. Eu acho que, tipo, meio pote, 60%, alguma coisa assim. Cara, eu acho Mais que justo. meio pote, ok. O meio pote, ele é aquela size, tipo, como é que eles falam, né? Tipo, do cara que e não é o que eu acredito, não, tá? É só um meme, só uma coisa engraçada, que o cara, quando não sabe o que fazer, ele faz meio pote. Tá? Meio pote. Você não sabe o que fazer, faz meio pote. Então, tipo assim, eu acho que não é um big deal escolher entre meio pote e um terço. A gente está falando de 6 blinds para 9 blinds. Acho que não vai fazer. Não muda muita coisa, né? Cara, quem assistiu o vídeo lá de Size Intel faz diferença, sabe? Faz sim diferença. Igual a gente estava falando do clique ali do Alexander naquela mão lá dele dar raise ao invés de chovar. 2, 3 blinds fazem diferença. Eu não acho que a população vai observar isso. Mas a gente diminui a fold equity, né? Aqui é que a percepção do range dele é um range muito capado. Outra mão que ele pode ter, que ele poderia ter ali também é o próprio rei dama. E a gente está splitando essa mão. Eu fico pensando se de repente, tipo, nessa play, a gente não quer fazer um check raise mais alto já para poder chovar turn. De repente, nosso flush draw também quer jogar aqui, né, cara? Chovar fazer size para chovar turn, né? Gerar mais fold equity. Cara, porque, tipo assim, o vilão, ele só enxerga o nosso range. Mas nós sabemos que nós temos uma trinca com o top kicker. Pô, a gente tá perdendo pra As e Dama essa mão. 4-4 talvez, 5-5 talvez. A gente tá perdendo pra As e Dama. Qual que é a chance desse cara ter jogado As e Dama de call? Eu acho que a população vai jogar de tribet. Então, tipo... Se Dama Stupid, talvez ele vai jogar de call, não? Pode ser. Mas... O off sempre também. Então, tipo assim, cara... Por que eu vou aumentar... Alex, mas esse cara, ele é um call station que ele não folda ace high. Check raise maior, shove turn. Pronto, vou stakear o cara. Mas é um cara que eu não tenho informação. Por que eu vou forçar tanto o fold do cara? O Kenny falou um ponto interessante no chat. Né? Cadê? O check raise, aumentar a pot, ele vai me pagar com muita coisa. Principalmente pares médios. No check raise, né? Minha dama tá bem escondida. Versus... Pode ser até o segundo check raise no turn. Acho que é bem melhor que size. O segundo, double check raise também é bacana. Mas é muito forte também. Turn 9 ou 10 blinds. Vai manter alguns flush draws e tomar Jane de outros flush draws. Aí você tá manipulando a size. Legal. Tu manipula a size e coloca ele numa situação que ele ainda acredita que se ele chovar, né? Tu tá fazendo uma size meio pote ali que pode parecer, né? Tipo, o cara não sabe o que tá fazendo, ele fez meio pote. Vou chovar que ele vai foldar. Você pode abrir. Pelo menos a gente betando um pouco menor, a gente vai fazer, né, cara? A gente vai acabar fazendo o cara. Não fazendo o cara errar, mas dando chance do cara errar, né? Isso que tu mandou aí, XPV, ele tá fazendo 10 blinds, né, Alexandre? Fazendo 10 blinds. Aí, ó. Eu acho que o risco do duplo check raise é justamente o que o Alex falou aí, que tem um risco dele só checar a turn atrás. Que eu acho que o field não vai ser tão agressivo assim nesse... Não sei, eu tendo a achar que... Tá. Então a gente tem que pensar muito no que a gente... Por exemplo, eu tenho certeza que o Alexander não queria o fold desse cara. Queria, Alexander? Acho que não. Então, tipo assim, a gente tem que pensar nisso. O que eu quero com a minha aposta?
Se o Alexander tem aqui, deixa eu ver uma mão que possivelmente ele abriria Rei 9 de espadas. Faz sentido. Porque mesmo que a gente tome o chove aqui agora, se a gente fizer esse cara, Rei 9, se a gente faz esse cara foldar As 10, tá lindo. Se a gente faz esse cara foldar Rei Valete, Rei 10, tá lindo, né? Mas se a gente toma chove, a gente ainda paga com o nosso Rei 9 de espada, porque a gente ainda tem eco tipo River. Aí faz mais sentido. Talvez você até olhe aí, Alexander, no GTO, se com Rei 9, se ele tá indo mais alto, ou se ele também tá indo para a mesma size. Mas... E aí, se ele tiver indo com a mesma size, porque o Rei 9 ainda é um flush draw muito, muito bom, você vê se com um flush draw mediano, tipo um Vala 10 suited, se ele faria mais alto. Então, tipo assim, a gente tem que pensar quando a gente chega numa situação, o que a gente quer com as nossas mãos, sabe? A gente quer que o cara continue, a gente quer que o cara folda. E aqui, pra mim, a gente queria que o cara continuasse. Então faz mais sentido aqui a gente fazer um terço mesmo e... O Rei 9, o melhor EV é de check, mas ele tem uns EVs bons com size baixa, mas tem até chove também. Então é 1.8 de check, 1.65 bet baixinha e 0.39 de chove. Porque o Rei 9, ele é um flush nuts, né, cara? A gente não vai ficar bom dando bet call, apesar de ter equity, e a gente não quer dar bet fold, então beta baixo. E aí acho que quando for ali pros mid, low flush draw, talvez ele queira fazer maior. Mas bem nice. Aí o cara foldou. E aí, tipo, o insight que a gente tem dessa mão é a gente sempre pensar no que a gente está querendo com a nossa aposta. A gente quer call, a gente quer fold equity, a gente quer uma size mediana, uma size baixa, uma size alta. Qual que é a nossa intenção com aquela aposta? Boa. Estamos cobrindo? Ó, aqui já é uma mão que eu invento mais. Exceto, não sei se vai estar na bolha e tal. Mas aqui, ó, 65 blinds. Esse cara aqui com 7. E aí tem a questão de balde e tal, o cálculo lá e tal, beleza? Mas aqui já é uma mão que eu invento mais quando esse cara pune aqui, ó. Claro que o range dele pode estar muito forte, mas eu acho que o nosso 7-8 vai performar bem demais para pegar esses dois baldes. Aí eu chovo. Você chovaria? Eu chovaria. Aqui eu chovaria. Não sei se é teórico não, tá? É mais exploit mesmo. Porque o range desse cara punindo aqui também me parece ser um range bem forte. E aí o nosso 7-8 vai correr bem ali contra as brothers. Claro que a gente vai estar atrás, mas... A questão do flat, é porque como tá aberto ali, que o cara vai ter muito limp chove, né? E a gente vai gastar 3 blinds. Fletar aqui, né? O 7-8. Eu acho que eu não fletei aí, porque se o Alex aí tem tipo 20 blinds, aí eu já quero fletar mais, que ele vai ter menos limp chove. Né? Ele vai ter mais pior que ele deu limp da outra vez e foldou, né? Acho que ele tá meio que limpando qualquer coisa ali de... No desespero, né, Danilo? Tá. Tentando ver um flop. Tá no... Então eu pego isso aqui, 60 blinds, mando lá na mesa, ó. Me dá o dead money. E o cara limpou de novo agora, né? Esse cara é do time, não é? Esse SD André, não é? É, o SD André e acho que ele é level 7, um negócio assim. Eu pego ele na mesa direto. Sick, né, mano? Ainda bem que nós acreditamos no parceirinho. Boa, gosto demais. Aqui, ó. Aquele 7-8, a ideia era essa, ó. Só coletar o dead money que eles deixaram na mesa.
Ô, No Alex, final aí o range vai ser mais amplo, né? Então acho que. Só uma pergunta, qual que é o seu botão de par ali pra fazer isso? Fazer o quê? 8 mesmo? Aqui? Chovar? É. Ah, cara, aqui eu vou ficar na dúvida do 4-4, mas 5-5 mais aqui eu tô mandando. Tipo. 5-5 tá indo? Oi? Boa. Porque eu não, acho que eu não monto, velho, tipo, esses pardinhos aí, velho, nessa situação aí. Ah, cara, isso aqui que o Alexander faz aqui, ó. Tipo, olha, 7. Quantos blinds tu pegou aqui, velho? 10 BB, mano. Tipo, é uma manutenção de stack aqui, é muito nice, sabe? E você vai coletando esses potes aqui, cara. Imagina tu pegar no final do dia aí 1000 mãos, tu pegar uns 200 potes desse aqui. Tá, 200 deve ser muito, né? 200 nós estamos falando de 20%. Vamos pôr 5%, 50 potes desse aqui. Alex, o que seria seu range de não pareados aí que você mandaria? Suited e off. Aqui? É. Tipo, Ice Valete off você manda? Não. Não, né? Não, aí eu vou com um range mais honesto. Talvez As e Dama. As e Dama, mais Valete Suited. O As e Valete eu vou ficar na dúvida, cara. Tipo, o As e Valete off, né? O As e 10 suited mais eu pego. Rei Dama suited, Rei Valete suited. Eu pego. Tá ligado? Agora, dos off, eu fico ali. O As e Valete vai ficar meio que. Dependendo do perfil e o As e Dama off mais sempre. Tá? Pego. Mas agora pares eu abuso. Então, tipo assim, aí eu já seguro um pouco nas brothers off, mas dos pares eu já abuso. Mas, Kenny, você faz for bet fold com o quê? Com os pares, você fala? Não entendi. É porque o Ken falou que faz for bet aqui, for bet fold. Aqui? Com o que ele faz for bet fold? Ice Valete off. Acho que é Ice Valete off, né? Ah, sim. Eu estando cobrindo, eu quero realizar toda a equidade. Por isso que eu chovo. Porque o nosso field, ele dá. Aquele cara que fez 5,50 ali, 5 blinds e meio, o nosso field ele vai ter mais call no nosso forbet do que chove. E quando chovar, claro, a gente está no gesso. Mas, cara, eu quero meu As e Dama, meu As e 10, meu As e Valete, eu quero realizar 100%. E só tem um jeito da gente garantir que vai realizar 100% da nossa equity. Boa. Acontece. Passou. Ó. Mas tem bastante mãos que quero jogar, etc. Azar, rei, tudo for bet. Cara. As As e rei, deixa eu voltar nela aqui. Por ser torneio bounty, tá? As As e rei eu vou dar só call aqui. E aí eu vou dar a chance dessa ação voltar lá no Shaw 3 lá, ele chovar 17, o Josh tentar limpar, fazer alguma coisa, e a gente dá call. Aí, ó, então beleza. Então, por ser torneio bounty, eu faço isso. Se fosse vanilla, não. Isso, parabéns. Cadê o 8-8? Cadê o 8-8? (9-9) já foi? Acho que não. Vocês estão vendo o 8-8 aí? Não, aqui. Já passou. Aí. Então, por ser bout, eu invento. Abrimos, aqui já tá, já foi. Passamos, foi. Quando eu tô cumprindo, eu vou punir mais, né? Então, nosso 10 e 8 aqui, já mão legal para jogar só de call também. Essas mãos tipo off, conectada
9,10, 8,10, 10. Eu puno menos, assim, eu puno mais os lixos. Boa. Agora, né, eu tô punindo. Aí você fica... Essa parte da meiuca off, assim, eu costumo dar check mais que elas performam bem, né? Isso é teórico, né? É. É teórico, porque ele pega o topo para punir, pega o lixo para punir. O topo a gente acaba punindo ali com a size até menor, porque a gente quer continuidade. O lixo a gente pune com a size maior, e a meiuca a gente vai para os flat ali, e alguns raises também. Não sei se esse rei 8 vai ter uma frequência não, mas... Aí, ó, tá vendo por que a gente tem que pôr ficha no pano? Só uma brincadeira. Ali o float iria certo, com 2 pontas ali, não tô punindo não. Cara, eu vou dar float 100% nesse pote de limp. O cara checou, mano, eu vou pra cima. Então vocês podem... Se quiser me dar check raise Small Blind versus Big, é só checar. Eu vou pra cima. Boa, quantos blinds? 55, 23. É uma mão que na teoria, por causa da profundidade de stack, a gente vai querer defender mais do que tribetar, mas estando cobrindo, eu faço aqui 5.3, 6 e dou call nesse cara. Tá bom. Vamos ver aqui quanto de equidade que a gente tem. Cadê o...